Olá, Nitronidlers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Nitro Delas. Hoje a gente tá com a ilustre presença da Fernanda. Então, Fer, você pode se apresentar um pouquinho pra gente, por favor? Claro. Bom, meu nome é Fernanda Aniceto, vou aqui completar os meus 42 anos, sou mãe de dois meninos, minha função principal do ponto de vista profissional é o mercado financeiro, e a minha segunda profissão é ser piloto de competição, piloto monoposto desde 2018, na categoria Fórmula 1600, e graças a Deus consegui já algumas conquistas das quais eu nem imaginava, e ainda tem uma longa jornada pela frente para que a gente possa aí mostrar um pouco mais de trabalho e acho que trazer também, acho que uma das principais bandeiras que eu carrego é um espaço para todos, é um espaço para homens, mulheres, jovens, não tão jovens e pessoas que queiram morar ali nos seus sonhos. Muito legal, Fer, ouvir um pouquinho do quem você é, do como você entrou ali. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo a gente como funciona e como é a categoria que você compete. Claro, claro. Bom, eu comecei em 2018, eh, sempre quis ser piloto desde a infância. Acho que muitas pessoas que provavelmente estão assistindo aqui é porque gostam de automobilismo. Eu sou da época do Senna, então assistia aos domingos com a minha família e desde muito pequena eu dizia que seria piloto. Acontece que ser piloto não é, pelo menos, a primeira opção de quem é pobre. A primeira opção de quem é pobre é o trabalho que for possível. E eu fui caminhando a minha vida, estudando, e a minha atuação na vida profissional foi me levando para uma outra direção, até que num determinado momento da vida eu balanceei o que era importante, o que eu sonhava para mim, e dada a morte do meu pai, a, a última frase que meu pai disse foi: não deu tempo. E essa frase foi a frase que eu acho que me salvou de ter talvez uma vida média, feliz ou talvez até infeliz. Meu pai me relembrou para que a gente está na Terra, que é para ser feliz. Depois enfim, dessa leitura feita, eu decidi mudar minha vida e decidi que eu seria piloto, mesmo já estando bem mais velha. Eu estava ali aos 34 anos de idade. Vocês que têm acompanhado aí o automobilismo sabem que você começa no automobilismo, no kart, aos 5 anos de idade. E começar aos 34, muito acima do peso, né? Eu vim ali com perto dos 95 quilos, e eu queria ser piloto de algo que fosse o mais próximo da Fórmula 1. Então, eu não poderia, com quase 95 quilos, ser piloto de Fórmula. E no ano que eu decidi virar piloto, eu tinha algumas condições. Eu tinha que emagrecer, não faria cirurgia, por óbvio, tinha filho pequeno naquela época, e decidi que eu emagreceria, e eu perdi ali quase 30 quilos num único ano, sem fazer cirurgia, só fazendo dieta e exercícios. É, eu decidi fazer a escola de pilotagem, então, mesmo contra tudo que, né, era contrário à possibilidade de dar certo, fiz a escola de pilotagem. No primeiro ano, eu subsidiei a minha participação e é, todas as vezes que a gente faz alguma coisa da qual a gente quer muito, é, alguma força superior comunga para que aquilo caminhe para frente, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. As coisas começaram a dar certo. Então, começou a vir patrocínio, eu comecei a fazer treinos em vários carros, e aí, em seguida, eu participei de uma competição chamada 1.000 milhas. Nessa competição, foi a primeira equipe feminina montada. Fomos eu, a Luclay e a Renata Camargo. Nós chegamos em segundo lugar, e só foi em segundo lugar por uma infelicidade da quebra de uma peça. E a partir dali, algumas portas se abriram, né? Eu
fui convidada a fazer a apresentação, a abertura de uma montadora, de um lançamento de um carro. E foi muito bom, porque aí já estava beirando aí 38 anos, aos 38 anos, sem ser alta performance, mas muito focada naquilo que eu queria fazer. Então, a sorte, se é que, né? A sorte do trabalho, a sorte do trabalho começou a acontecer. Então, veio o patrocínio, lancei carro de montadora, andei em várias categorias, cheguei a fazer junto, inclusive com a própria Luclay, a gente montou algumas experiências que a gente chamou de Girls Experience. Foram 3 ou 4 edições para mulheres do Brasil inteiro. Então, vieram mulheres de vários estados para andar aqui em Interlagos em carro de competição. E até, mais uma vez, parabenizando vocês por levantarem essa bandeira. Eu acho que Interlagos está aberto para todos, isso é um fato. A questão é que elas não sabem, às vezes. Elas não sabem que está aberto. E aí precisa ter essa ilustração, essa figuração feminina para mostrar que, olha, se quiser, tá aqui, dá, pode vir que tem espaço para você. Às vezes fica no sonho, o automobilismo, quando a gente acaba olhando muito a Fórmula 1, toda bonitinha, chão limpinho, todo mundo uniformizado, pouco barulho, só o da troca da roda, né? Automobilismo de verdade não é bem aquilo, né? Existe Fórmula 1 e automobilismo, eu diria. Né? E quando a gente começa a viver esse ambiente ou participar, ele é meio que um choque, porque ele é agressivo, ele é duro. Então, nós mulheres às vezes somos criadas criadas, seja independente da natureza da família, mas no geral nós somos meio arredomadas, né, meio protegidas. E aí quando você está ali inserida no ambiente do automobilismo com todos aqueles ruídos, né, é carro que passa e está um muito do lado do outro, é acidente, aquilo tudo é muito chocante. Então, estar ali e poder, de alguma forma, representar as mulheres e dizer, olha, eu estou aqui, está tudo bem, pode vir. Então, acho que ao longo dessa minha jornada inicial, que teve ali um começo meio torto com a morte do meu pai e a mensagem de para que é a vida, abrir mão de várias coisas também, tem as perdas e frustrações, né? Acho que como a maioria dos esportes, mas no geral o automobilismo é 99% de frustração para 1% de sucesso. A maioria das vezes você bate, quebra, chove, escorrega, você erra. Então, realmente é um ambiente bastante difícil, né? É pouco vitorioso. Só que ali, de fato, a jornada é o mais importante, né? Eu ganhei poucos troféus até hoje, não tenho tantos assim. Tem gente que tem a prateleira cheia, não é meu caso. Eu tenho alguns dos quais tenho bastante orgulho, outros nem tanto, outros eu dei sorte, né? Eu estava na pista, acho que tem o mérito de tudo isso, mas no frigir dos ovos, o troféu, o pedaço de lata ou de madeira, né, vidro, ele só serve para te dar um lembrete ali de que em algum dia, em algum momento, você fez alguma coisa especial. Então, resumindo essa minha jornada aí de 2018 para cá, é dizer que sonhos não moram em nuvens fofinhas. Isso com certeza não. Mas que vale a pena estar lá mesmo que tenha muita trovoada, vale, vale. Eu não sei se já tinham trazido esse tipo de abordagem para vocês, mas quando você sonha muito com uma coisa e você vive dentro dessa coisa, é uma sensação tão espetacular, tão única, que eu acho até estranho quando às vezes eu falo para algumas pessoas assim, qual é o seu sonho? Né? Eu lidero pessoas na operação que eu trabalho, qual é o seu sonho? E a pessoa fala assim, eu não sei. Para mim é um negócio até triste, né? Eu não sei qual é o meu sonho. Então, talvez o primeiro passo da vida seja realmente esse. É que eu, desde pequenininho, eu já sabia qual era o meu. Né? Eu só tinha abandonado ele um tantinho.
mas saber qual é o teu sonho e aí depois buscar esse sonho e sustentar esse sonho, viver esse sonho, não tem preço e aí faz com que se associe às outras coisas da vida, né? A gente tem outras frentes na vida, mas faz com que some de uma forma a que torne você um ser humano muito melhor, muito mais eficiente para ser um ser humano e poder ajudar outras pessoas a dar calor para a vida, sabe? Acho que resumindo, é isso, gente. É viver um sonho. Que linda essa trajetória de lá até aqui. Parabéns. E Obrigada, agora Rebeca. conta um pouquinho pra gente, qual foi o seu maior obstáculo, o maior obstáculo que você enfrentou durante a sua carreira como piloto? Tá, maior. Ai, é assim, ó, no começo, a gente tem vários obstáculos. Acho que o principal, e é o que todos devem falar, é a preocupação com o patrocínio, né? Ter a garantia que você, no ano seguinte, vai ter um patrocinador ali para fazer frente aos custos. Uhum. Agora, excluindo essa parte, não desistir por conta das dificuldades gerais. Foi o que eu falei, é muita frustração seguida. Para ser piloto, você tem que ser muito resiliente. Muito, muito. Porque a tolerância a problemas tem que ser grande, porque senão você não aguenta. Né? É diferente, por exemplo, não sei, eu lutei boxe durante muito tempo. Quando você luta boxe, eu nunca competi de fato, mas assim, tudo depende de você, do seu treino, então as variáveis laterais são muito poucas, né? Agora, automobilismo, você depende do clima, você depende do carro, você depende que o mecânico saiba o que ele esteja fazendo, você depende que o seu coach oriente bem, você depende que o cara que está pilotando ao teu lado ali, o teu companheiro ou descompanheiro, não bate em você, então é, são tantas variáveis que acho que o desafio maior é se manter firme mesmo frente às dificuldades que são encontradas, que são muitas no automobilismo. Imagino, assim, algo que a gente consegue ver no ambiente que a gente trabalha, né, como equipe também. Como a gente explicou um pouquinho, a gente tem esse ambiente da F1 Schools, é um ambiente competitivo, a gente também trabalha com muitas variáveis, porque você conta que seu time de engenharia ali esteja fazendo a melhor parte do processo, assim, a melhor coisa que eles conseguem entregar ali para você. Ao mesmo tempo, você tem outra variável onde cada área tem que dar o melhor de si para conseguir entregar um bom projeto no final de tudo, para ser entregado. Então, o que a gente vê, assim, é um projeto complexo, que assim como o seu, a gente tem muitas variáveis e acho que também essa é a maior dificuldade que a gente tem no caminho. Com certeza. Com Mas eu queria certeza. saber agora, mudando um pouquinho do assunto, que é se você se lembra da sua primeira corrida e que se você quiser contar um pouquinho pra gente como que você se sentiu e como que foi essa primeira vez pra você. Ai, foi horrorosa. Foi horrorosa, gente. Eu explico. Como eu disse, eu piloto Fórmula. Fórmula é um monoposto, ou seja, cabe uma pessoa. No caso do Fórmula, esse que eu piloto, as rodas são totalmente expostas. E eu comecei no ano que foi chuva o ano inteiro. Então eu comecei na pior condição possível, que era na chuva. E a minha corrida chovia, que, gente, não parava de cair água do céu. Não parava. E eu, assim, tinha feito já alguns treinos, a maioria no seco, pouquíssimos no molhado de verdade. Então eu mal sabia fazer um traçado de chuva, do jeito que tinha que se fazer. E o pior, assim, não adiantava. Onde você colocasse o carro, escorregava. Sim. E eu lembro que assim, a chuva caía. E aí, na hora que eu larguei, e assim, a minha primeira corrida, e situem-se todos aqui que estão presentes e assistindo, é, eu não sabia direito o que eu fazia, tá certo? Então, na minha primeira corrida, eu tomei volta. Logo, eu larguei, é, fiz o S do Senna, escorregando tudo. Lá no final da reta oposta, que é a freada ali do lago, eu tomei um rodão no lago. Eu falei, Jesus, está tudo acabado, ninguém vai me deixar mais, porque eu ainda estava na vibe de que
logo no começo, quando o piloto começa, se ele tem muitos erros, inclusive que possa expor o outro piloto, os pilotos podem fazer uma comissão ali e expulsar aquele piloto. E eu tava com esse drive na minha cabeça. Eu falei, pronto, eu rodei, agora vamos me expulsar daqui, e não sei o quê, vai ser uma caça às bruxas, né? Enfim, não foi nada disso, mas assim, foi apavorante, foi muito difícil, e é bom que as pessoas ouçam isso, porque todo mundo vai achar que é um mar de rosas, beleza, eu vou pilotar, é só frear e acelerar, imagina na chuva, que delícia. E foi horrível, a primeira foi horrível, porque muita chuva, não dava para enxergar nada, ou seja, não tem vidro na frente, né? Tem só a sua cara com o capacete, e só escorregava, eu rodei, errei, fiquei triste, saí muito triste, eu falei, eu não sei fazer isso, não vai dar certo, e não sei o quê. Bom, aí eu posso dar uma versão positiva disso tudo. Todas as corridas que se seguiram naquele ano, metade de 2018 e início de 2019, 80% foi na chuva. O que significa que eu aprendi a pilotar na chuva. Então, hoje, acho que 70%, 80% dos troféus que eu tenho são troféus de chuva. Não que eu goste de pilotar na chuva, tá, gente? Porque escorrega, é chato, é feio, você não enxerga. Mas hoje, os troféus que eu tenho são de chuva. Então, alguma coisa eu aprendi. Com certeza. Fer, eu achei simplesmente sensacional e muito linda essa história, a questão que você trouxe do sonho, que não era também só seu, né? Enfim, até a questão que você trouxe do seu pai. Eu achei tudo isso muito inspirador, de certa forma. Também a questão do ter um sonho. Até muitas vezes eu já ouvi, assim, sabe? Essa questão do qual o seu sonho é muito legal. Porque com um sonho você sabe, você tem aquele para onde você quer seguir, assim, sabe? Então, eu achei muito bacana. E realmente, no início, imagino que seja muito desafiador, principalmente para você que começou nas chuvas, mas isso te ajudou a criar calos, vamos dizer assim. Então, foi deixando você cada vez mais forte, né? Fato que levou os troféus seus aí para chuva. Mas aqui agora eu queria saber, de repente, se você pudesse falar pra gente um momento que foi assim especial na sua trajetória, que talvez você nunca vai esquecer como piloto na F1 600. Então, se você pudesse trazer aqui e compartilhar com a gente. Meu primeiro troféu. Esse foi na chuva também. Foi ali eu comecei em abril de 2018, salvo engano. Esse troféu veio em dezembro de 18 ou janeiro de 19. Desculpem, aqui eu não sou boa com datas. O que eu me recordo? Pensem numa chuva, mas pensem numa chuva muito forte. E aí alinhamos todos no grid, e assim, antes de alinhar, estava só garoando. Quando alinhamos, começou a chover com vontade. Aí o diretor de prova desceu e falou assim, escuta, vamos aqui perguntar um a um, porque eles perguntam para ver se os pilotos querem seguir com a prova ou não. Eu era o voto de Minerva. E aí eu larguei de último. E eu disse, nós vamos correr. Já que eu tô aqui, vou correr. Já sabia correr na chuva mesmo. E aí, naquela corrida, eu cheguei em segundo lugar. Na minha categoria. Eu cheguei em segundo lugar. E para mim, assim, chegou num determinado momento que não dava para enxergar nada. E era muito mais por intuição. E eu falei, Deus... Aquele dia eu chorei por dentro do capacete. Eu falei, olha... olha, eu realmente tenho que gostar muito desse negócio, porque olha onde que eu tô, não tô enxergando nada, não dá pra ver nada, não. Só que eu fui indo. Eu considerei em um momento desistir, considerei essa hipótese. Eu falei, não, eu já tô aqui, é muito difícil estar aqui, eu vou até o final agora. E aí foi. Cheguei em segundo lugar, e assim, foi muito, muito interessante, porque os pilotos que correram comigo, a maioria veio me cumprimentar depois. E assim, eu caí em prantos, né? Comecei a chorar quando confirmaram que eu era a segunda. E assim, várias pessoas, quando eu subi no pódio também, acho que emocionados ali, influenciados, começaram a chorar também. Então, foi um momento muito marcante. E assim, esse é um troféu que ele é simples, é um caneco, é o tradicional, mas esse assim, é o que eu guardo com maior carinho. Esse é... E foi um momento que, assim, eu consigo, ao
trazer para vocês esse relato, assim, lembrar da sensação do momento exato. E foi espetacular, espetacular. Eu imagino, deve ser arrepiante, assim, sabe? E são aquelas primeiras vitórias que ficam para sempre na nossa memória, sabe? Não importa que o bem material, que nem você falou, o prêmio foi um caneco, mas assim, o que isso te trouxe, sabe? Que você saiu da sua primeira competição, de falando, meu lugar não é aqui, para depois você sentir, caramba, eu sou boa nisso, sabe? Talvez eu realmente nasci para estar aqui. Então, achei muito legal a colocação sua ali, tanto a trajetória, apresentando que não é um mar de rosas, porque quem assiste Fórmula 1 acha que é lindo e maravilhoso ver os carros correndo, mas por trás do grid deve ser, assim, uma correria. E, então, achei bem legal a colocação sua e parabéns ali por toda a trajetória. Obrigada. Obrigada, Realmente. meninas. É algo muito admirável. Agora, conta um pouquinho pra gente, sem ser a fórmula que você participa, se existe algum campeonato que você deseja competir fora da fórmula. Tá, é assim, dada a minha inspiração inicial, que era justamente, eu sabia que eu não, quer dizer, eu não uso mais essa palavra no meu vocabulário, mas eu não acreditava que fosse possível chegar à Fórmula 1. Então, eu sempre quis algo que se aproximasse de um carro de Fórmula 1. Num passado não muito distante, a gente chegou a ter uma categoria europeia chamada W Series. Ela, infelizmente, ela foi interrompida ali, não avançou por questões financeiras, mas eu imaginava ter condições de chegar na W Series. Esse era o objetivo. Aqui no Brasil, em Fórmula, a gente não tem grandes possibilidades para situações como a minha. Então, existe a F4 brasileira, mas você só pode competir, salvo engano, até 21 anos de idade. Não é o meu caso, eu tenho mais do que o dobro disso. Né? E com o objetivo de somar pontuações para a Fórmula 1, que também não é o meu caso. A gente tem mais uma categoria acima da minha, que é motor Mitsubishi, talvez possa ser um avanço ali em algum momento, mas o que eu imagino ainda antes de morrer, eu espero que seja com 100 anos, até os 100 anos pelo menos, andar de protótipo lá fora. Então eu tenho esse desejo, enfim, vou trabalhar ainda para isso. Nesse momento não é o foco, não é o foco, mas acho que de plano um alvo grande é protótipo lá fora. Nem que seja meio campeonato, ou algumas etapas, mas algo nesse sentido. Uhum. Eu imagino, assim, eu sou uma pessoa que eu adoraria trabalhar também com esse meio, assim. Não sei ser pilota, porque eu acredito que eu sou um desastre pra isso. Mas eu adoraria trabalhar com esse tipo de coisa. E eu acho interessante que a gente continue seguindo sonhos, assim. Às vezes não seja o momento agora. Mas é que nem você falou, a gente ainda tem muitos anos de vida por aí. Você tem muitos anos de vida, então em qualquer momento pode acontecer alguma coisa, alguma oportunidade que faça com que a gente realize esse sonho. E aí acho que é isso que a gente tem que se agarrar. Mas, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber. Perdão. Ai, saindo meu som ainda? Tá ok. Uhum. Tá? Ah, tá. Pensei que tinha morrido aqui, tá bom. Conta um pouquinho de como que é a preparação para você entrar no carro. Então, se você tem algum ritual, ou se a sua equipe ali te dá alguma instrução diferente a cada corrida, como que funciona? Tá. Bom, eu não tenho necessariamente um ritual, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas eu tenho algumas predileções. Então, eu tenho dois mecânicos muito especiais, o Rodrigo e o Will, e eles são pessoas das quais eu faço muito questão, né? E, enfim, eles me tratam, não que os demais não façam isso, tá? Que fique claro, mas eles estão tão acostumados em me tratar como qualquer outro piloto que para nós mulheres o que acontece? O arroxo do cinto é algo que fica desconfortável para o outro, não necessariamente para nós. Como eles já estão acostumados com o enredo, para eles tanto faz se sou eu ou se é o vizinho, entendeu? Então isso me deixa confortável. Porque às vezes até a pessoa na intenção de ser é, muito educado, acaba me deixando desconfortável. Então, foi o que eu falei, eu não tenho nenhum ritual específico, eu tenho essas predileções
eu gosto de entrar antes no carro, muito antes do tempo, e ficar ali acomodada naquele contexto inteiro, para depois, ali 20 minutos depois, sair. Tem gente que, quando aperta o cinto, fica super incomodada. Eu não, eu gosto de sentir o aperto mesmo e ajustando a respiração para depois sair tranquila para a largada. Mas não são rituais necessariamente. Se eles não acontecerem, vai acontecer corrida de qualquer jeito, entendeu? Falando agora um pouquinho mais, Fer, sobre como você está indo agora na competição, enfim, nessa temporada, eu queria saber quais são os seus objetivos ou qual é o seu, agora que você conseguiu realizar um sonho de ser piloto, qual é o seu outro maior sonho dentro do automobilismo? Tá. Eu sou uma pessoa com a virtude de sonhar, tá? E normalmente eu acabo tendo sonhos bem grandes. É assim, o automobilismo. Eu comecei falando que eu sou uma crítica do nosso ambiente por vários fatores, dos quais eu acho que a gente está pouco, como população, e aí atleta, e a gente pode somar público que gostaria de assistir, a gente está muito mal servido de serviço que alcance as pessoas, né? Interlagos é um parque público, a maioria das pessoas nem sabe disso, e acaba sendo usado como um clube. E eu acho péssimo isso. Né? É uma pena que as pessoas não possam usar, não possam, entre aspas, usar aquilo como um bem da população. Então, começa por aí. Uh, eu acho que a gente teria espaço para fazer muitas outras atividades ali. E aí, colocando esse pano de fundo, é dizer que, se depender de mim, é óbvio que eu não terei uma carreira como piloto durante muito tempo, mas que seja que se eu conseguir mais 10 anos pela frente, pô, legal, consegui, mas talvez não. E aí a minha intenção é construir um legado para o automobilismo onde eu consiga, de alguma forma, fazer com que o automobilismo alcance outras pessoas e alcance verdadeiramente outras pessoas, né? Então, não adianta colocar a capa na revista super bonita e não fazer chegar para quem precisa. Então, alguém pode falar assim, o que você faz? Não faço muito, mas quando alguém me escreve no Instagram, por exemplo, fala assim, olha, meu sonho era estar lá no box, era não sei o quê, dentro daquilo que eu posso incluir as pessoas verdadeiramente, eu incluo. Então, assim, eu levo realmente a pessoa para o box, eu mostro realmente como funciona uma corrida, eu explico politicamente como funciona tudo aquilo, eu insiro a pessoa de forma com que ela entenda aquilo e não levo as pessoas só para tirarem foto. Então, acho que de alguma forma eu contribuo dando informação, compartilhando o momento, compartilhando aquilo que toca o automobilismo. Então, o sonho dentro do automobilismo ainda é construir. Eu tenho algumas das ideias, mas acho que não é pauta para agora, mas é construir algo que torne o automobilismo mais acessível para todos os interessados. Eu acho muito legal até, inclusive, essa pauta, porque muitas vezes o automobilismo acaba sendo um esporte um tanto quanto elitizado. Então, as pessoas crescem com a ideia de que elas não pertencem a esse lugar. Então, é muito legal até mesmo a sua narrativa, você falando que você não nasceu na elite, mas você conseguiu chegar até o automobilismo da mesma forma. Então, todo mundo pertence, todo mundo consegue acessar esse espaço. Acho muito legal até, inclusive, sua fala, né? Porque não é somente o que a Fernanda, enfim, construiu ali como piloto, mas o que ela deixou para a próxima geração que está por vir, as vidas que ela conseguiu impactar. E eu acho que isso tem um significado e uma importância gigantesca, assim, sabe? Para essa pessoa, de repente, que você conseguiu levar ao box, que pode, sei lá, entrar para o automobilismo de alguma forma. Acho que é essa a leitura de fato, é o quanto a gente soma em todos os contextos e faz isso de maneira genuína. Uhum. Bom, agora aqui trazendo um pouquinho além das pistas, se você puder, compartilha com a gente o que você gosta de fazer fora do universo das corridas. Tem algum hobby, um momento favorito para relaxar, descontrair, sair um pouco daquela loucura? Bom, a minha vida basicamente se resume a 3 frentes, né? Então, eu tenho os meus filhos, Pedro, João, e tenho o Miguel, que faz parte disso tudo, o automobilismo e o meu trabalho titular,
né? Eu trabalho no mercado financeiro já há quase 23 anos e difícil falar de um hobby quando você vive o hobby, né? Mas eu gosto de carro, gente. Eu jogo futebol com os meus filhos, então eu sou o quarto jogador, né? Gosto de fato de futebol, mas de fato de jogar, de assistir, eu odeio. O que você faz quando você vai assistir TV? Eu assisto corrida. E quando você vai assistir no YouTube? Eu assisto corrida. Então, esse é o hobby. Assim, eu tô aqui no espaço do meu trabalho, tenho o quê? Também apaixonados por corrida. Então, eu acho que eu vim na vida certa, gente. Então, tá tudo conspirando para esse ambiente. Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, para equilibrar tudo isso, Rebeca, assim, ser mãe, trabalhar fora, dar conta de cumprir a jornada do automobilismo e as jornadas que a gente tem de vida real, já é coisa pra caramba. Às vezes tá faltando um pouquinho de tempo, então tá bem preenchido o espaço. Com certeza. E eu vi você falando, né, sobre um pouco da sua rotina. Então, você joga futebol com seus filhos, daí você vive o seu hobby. Aí tem mais essa parte, né, do trabalho no mercado financeiro. Então, como que você consegue equilibrar tudo isso de uma maneira onde você consiga dar atenção a tudo e ainda assim tá ali feliz consigo mesma, esse tipo de coisa? Eu costumo brincar que é, é um ecossistema que se retroalimenta, né? Então, vamos lá. Ser mãe é padecer no paraíso. Então, é um ecossistema que se retroalimenta sozinho ali. Então, não precisa de mais nada. Agora, quando você tem alguma coisa da qual você é apaixonado, né, e aquilo te dá plena satisfação, te torna uma pessoa melhor. Se você é uma pessoa melhor, né, dentro dos conceitos, princípios de cada um, claro, você entrega mais. E aí, no meu caso, eu entendo que eu entrego mais como mãe. Eu acho super engraçado, preciso fazer esse parênteses. Meu filho falou assim, esses dias fui correr, ficou o macacão lá no varal secando, aí viu o amiguinho do meu filho em casa, ele pegou e falou assim, escuta, minha mãe correu no final de semana, sua mãe correu? Eu falei, não, mas Bonitinho. correu do quê? Não, de carro de corrida, ela trouxe troféu, viu? Lógico que ele sabia que a mãe do menino não corria, mas eu achei, enfim, É a um gente orgulho entrega de ser mais. a mãe pilota, né? É, que antes ele realmente achava que todas as mães eram pilotos também. Ah, não, todas as mães jogam futebol e todas as mães pilotam carro de corrida, é super normal, né? E é para ser mesmo, tá, gente? E aí, assim, voltando ao ponto ali, assim, quando você se retroalimenta dessa felicidade, desse conjunto, você é melhor como mãe, você entrega mais e você influencia melhor positivamente. Acho que é isso. E no trabalho, de alguma forma, isso também tem um efeito muito positivo, porque as pessoas elas acabam aquelas assim que só torcem, que vibram, vivendo junto com você. Fê, quando vai ter corrida? Tá preparada? Vai ser mais difícil? Vai ser em Interlagos? Vai ser fora? Né? As pessoas vão vivendo aquilo junto com você. Então, vira uma forma de você dividir felicidade. Então, é, é um ecossistema muito positivo, gente. Com Eu certeza. imagino, de verdade, né? Realmente, são muitas responsabilidades e até é legal saber que o seu hobby vai de encontro a essa área que você trabalha também. Então, isso é muito legal, porque eu, pelo menos, acredito que quando a gente tem paixão por aquilo que a gente ama, principalmente por seu hobby dar de encontro, essa área de trabalho, você tem motivo para continuar, assim, sabe? Você consegue se prender. É o amor que você tem pelo automobilismo, por carros, enfim, que te leva a enfrentar as dificuldades assim, talvez com tanta força, com tanta bravura. Obrigada. Tentamos e nos esforçamos sempre. Imagino! E outra coisa também, eu queria saber um pouco mais, de repente, para quem está entrando agora na área, enfim, quais conselhos você daria para tanto jovens quanto mulheres, ou até mesmo para mulheres adultas aí que acham que são muito velhas ou que não dá tempo de simplesmente ir atrás do sonho, de correr das pistas ou até mesmo de seguir a carreira de engenharia, enfim, dentro do automobilismo. O começo
Ele é um começo muito duro porque é um ambiente muito agressivo pela natureza do esporte. Então, acho que o primeiro conselho é não pare no primeiro susto, não pare. O segundo, que se eu tivesse alguém que tivesse me aconselhado um pouquinho lá na frente, procure um bom coach e, e pague, para que você não pague mais caro no começo. Porque Uhum. às vezes a gente quer administrar e o começo é difícil de entender o que é bom, o que não é, o que é caro, o que não é. E aí você acaba cometendo muitos erros, muitas escolhas ruins, das quais hoje, se eu tivesse, óbvio, né? Todo mundo fala isso, mas se eu tivesse a ciência que eu tenho hoje, eu teria economizado financeiramente muito mais. Então é isso. Não desista no primeiro susto, porque vão ser vários, e contrate um bom coach para ele te assessorar, principalmente no começo. Deixa eu complementar. Desculpa, deixa eu completar aqui a resposta. Então, assim, ok, está começando. Mulheres, pessoas mais sêniores, o espaço é de todo mundo. Então, tá a fim de realizar aquele sonho que ficou guardado lá na gaveta, ou, sei lá, quer experimentar. Eu já vi gente aí na maturidade que quer experimentar. Vai e faça, que vale a pena. Bom, Imagina, pode falar, gente. imagina, continua. Pode Então, falar. imagino, né, até mesmo que você falou, é muito real do não desistir na primeira dificuldade, né? Acredito até mesmo as meninas, enfim, o início é sempre difícil. A gente mais erra do que acerta. Todos Mas erram, todos. Homens e é mulheres. a gente mais erra do que acerta, mas é aquele processo, sabe? Eu acredito muito na questão até mesmo que eu falo muito do processo evolutivo aí, tanto de borboleta, que você começa no casulo, depois você vai indo, sabe? Todo um processo, fases que a gente precisa respeitar. E todo início vai ser sempre difícil, vai aparecer muitas dificuldades. Mas depois você vai criando calo, vai aprendendo a lidar com eles e até mesmo ultrapassando, sabe? Acaba que aquele problema lá atrás, pode ser no passado, enfim, até mesmo o que você comentou de correr na chuva, vira sua maior habilidade, sabe? Sua maior força. Então, eu acho bem bacana essa colocação. É por aí mesmo. Bom, agora conta um pouquinho pra gente como você enxerga o futuro das mulheres dentro do automobilismo, tanto nas pistas quanto fora delas. Como você vê esse mundo? Eu acho que tem vários pontos de vista aqui. Acho que ainda falta muita inserção da mulher desde pequena no automobilismo, isso é um fato, né? Então, a gente tem que mudar a cabeça e o mudar a cabeça vai passar por muitas coisas. Então, vamos por fases. Assim, hoje, salvo engano, dados dizem que 50% das mulheres hoje sustentam seus lares. Antigamente, as mulheres não podiam muitas coisas porque elas eram reféns financeiras. Hoje elas já podem, então vamos falar das mulheres na maturidade, aí as que queiram fazer as suas escolhas relacionadas ao esporte, né? Que bom se for com relação ao automobilismo. Então, elas são independentes. E isso é um aspecto muito positivo, porque ela pode escolher o que ela quiser. Começa por aí. Agora, eu não sou da área da psicologia, mas eu tendo a crer em observação quando eu comparo as meninas que, por exemplo, são o meu filho menorzinho acabou de fazer 9 anos. E eu, em observação, olhava as amiguinhas ali. As, enfim, por proteção, por tradição e talvez até sem a percepção, nós cercamos muito as meninas, né? Então, para meninos, nós deixamos mais soltos, a gente dá mais opção. Para as meninas, ainda, sim, daquilo que eu vejo, de novo, por observação, né? Estou criando aí o meu mais velho do meio ali está com 11, o Miguel fez 12 agora. Enquanto a gente não tiver uma leitura diferente de como ver meninos e meninas, ou até uma leitura igual, acho que talvez a fala seja outra,
vai ficar difícil da gente formar a base, porque como é que é o filtro para chegar na Fórmula 1? Você tem uma penca de piloto, aí filtra esse bando de piloto, e aí vão lá 22 para a Fórmula 1. Como é que você vai fazer filtro de mulher se você não tem uma penca de mulher para chegar lá no topo, entendeu? E isso, de novo, está muito associado quando eu vejo em kart, né, meninas, é sempre o pai que gosta muito, que é viciado, e leva contrariado da mãe a menina. Só que quando é um menino, pouco contrário bota a mãe nessa. Então, assim, aqui não é uma crítica geral, mas acho que é um ponto para a gente refletir a respeito. Como é que nós estamos criando as nossas meninas? A gente está estimulando, dando o mesmo estímulo que se dá para os meninos? Eu não sei, acho que por observação eu diria que não. Né? E isso faz com que a gente tenha, eu, pelo menos daquilo que eu consumo muito conteúdo de automobilismo. Isso me leva a crer que a gente não vai ter ainda, vamos fazer conta, que entre na Fórmula 1 com 17 para 18 anos. Pelos próximos 20 anos não tem mulher para pôr na Fórmula 1. Ou seja, eu vou chegar aos meus 60, 70 anos e não vou ver uma mulher na Fórmula 1, possivelmente, né? É óbvio, assim, começaram as academias agora, mas na boa, assim, ó, se eu tenho uma penca de homem bem filtrado, se eu não tiver uma penca de mulher bem filtrada, o que vai acontecer? Beleza, eu vou colocar para colocar cota na Fórmula 1 e vai fazer feio, e não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é a mesma oportunidade, então tem que começar vocês que estão em projetos escolares ali, ensino fundamental, ensino médio, observem vocês a conduta e talvez de alguma forma a gente consiga ter essa percepção de onde é que estamos errando para não entregar as mesmas coisas para as mulheres. De novo, não é nem por mal, tem questões de tradição que só correm solta e é, é, acho que assim, hoje a gente tem a Antonella Bassani, que na minha opinião é o maior destaque de todos do automobilismo brasileiro quando se refere a uma mulher. E eu não me lembro de ter visto alguém tão arrojada como ela. Eu sei que a gente tem alguns nomes por aí, mas sinceramente, a Antonella, essa aí nasceu para e talvez se tiver as oportunidades certas e a orientação certa, ela é a que teria o potencial para chegar no automobilismo de alto padrão de fato, né? Mas vejam, eu estou falando de uma, né? E olha, não estou dizendo que não existam outras mulheres. O que eu estou dizendo é, com potencial de ser uma high performance, eu só vejo a Antonella. É realmente algo que, assim, eu consigo observar, eu acompanho bastantes categorias, assim, do automobilismo, e é algo que a gente vê, existem poucas mulheres, e a gente agora, tudo bem, a gente tem a categoria que nem a F1 Academy, que é para as meninas, mas mesmo assim não é o que a gente realmente deseja, né? A gente quer que as meninas que estejam ali, elas tenham as oportunidades de avançar para a Fórmula 1, para a gente poder ver elas chegando lá, para ver as meninas que ainda estão lá embaixo avançando cada vez mais, mas o que a gente vê na realidade são que essas meninas acabam desistindo dos seus sonhos porque não têm as oportunidades que deveriam ser dadas a elas. A gente não consegue ver esse crescimento por causa que muitas vezes elas são desencorajadas a continuar com isso pela sociedade em geral. O que é extremamente triste, porque existem tantas pessoas com potencial e elas acabam tendo seus sonhos destruídos por um preconceito que está enraizado aí na nossa sociedade. Mas eu espero realmente que a gente consiga mudar isso. A gente, com o podcast aqui, a gente está tentando fazer uma mudança mínima, assim, mas de qualquer jeito que traga um novo olhar para as pessoas verem, assim, que existem oportunidades, que as meninas podem sim atuar nessas novas categorias, que elas podem seguir seus sonhos, por causa que é isso que a gente quer ver na sociedade. A gente quer ver essa mudança e que as meninas consigam alcançar o que elas querem. Eu queria complementar e reforçar, assim, quando a gente vê, por exemplo, uma mulher pilotando Fórmula ou em alguma categoria, você vê que, na verdade, as pessoas torcem e vibram, né? Eu nem acho que a sociedade agora que vai contra, mas pelo contrário, até torce. Eu acho que a sistemática inteira da condução da vida é que faz com que ela não chegue nas mesmas condições. Porque eu posso dizer assim, ó, eu já passada da idade, comecei tarde, em condições ali
O que eu mais tive foi vibração, foi torcida, né? E foi o que eu até brinquei, assim, eu tive dentro de Interlagos o contrário do que normalmente falam. Eu fui muito bem recebida. Hoje, não, modéstia à parte, assim, a maioria das pessoas me conhecem lá dentro e torcem e vibram quando tudo dá certo também, e vão lá e levam uma palavra legal quando também dá tudo errado. Mas eu vivo um contexto talvez diferente, porque eu vim com uma carga, uma história ali, do qual a maioria das pessoas aderiram. Mas não é diferente com outras mulheres. E é um ambiente masculinizado, então você vai ver 99% são homens, né? A gente tem que se aposturar, né? Tem que se travestir de uma postura do qual, para que nós estamos lá, né? É para pilotar? Então é para isso que eu tô lá, certo? Então, só acabei somando 2 assuntos aí, mas para deixar essa mensagem, porque ao contrário do que muitos carregam, assim, eu não acho que a sociedade está a nosso desfavor. Como mulher, eu não acho, né? Eu acho que existem situações que conjunturalmente levam a gente a não estar em pé de igualdade, mas é uma somatória e sucessiva de situações que fazem chegar a esse ponto, e não a sociedade em si. Acho que ser mulher por si só já é um peso muito grande, assim, sabe? Ser mulher já coloca uma lista de prioridades na sua frente, assim, sabe? Sem que você consiga, sei lá, ter direito de opinar, assim. Então, até mesmo, por exemplo, sabe? A questão, assim, de trazer sempre mulheres ali, de repente, na categoria, por exemplo, seniors, que você falou, mulheres mais velhas, mulheres que já têm filhos, para que até mesmo a quem está assistindo de casa, aquela mãe que está vendo, consiga também se inspirar e saiba que mesmo com os filhos, ela ainda consegue seguir o sonho dela, ela ainda pode, não é tarde, sabe? O pessoal às vezes acha que é tarde para começar, enfim. Por isso que eu gosto tanto de trazer sempre diversas perspectivas, para que a gente consiga impactar cada tipo de ouvinte diferente, assim. Então, realmente, é muito legal ali a colocação e a discussão. Não são somente oportunidades, né? Acho que também é toda uma mudança, enfim, estrutural, na forma tanto de criação, tanto na forma de recepção, enfim. E agora eu queria ali, de repente, saber contigo qual, de repente, seria a mensagem final que você gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo o podcast. Então, o que a Fernanda tem no coração e gostaria de deixar como recado final a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, obrigada pelo espaço. Que bom que eu pude, de alguma forma, fazer a construção de mais um tijolinho junto com vocês para deixar um legado para o automobilismo. Que vocês continuem esse trabalho e espero que com muito sucesso. Convido-as para estarem lá em Interlagos, né, participarem, a viverem um pouco daquele mundo, até para poderem trazer sempre o tom da realidade do automobilismo para as pessoas. A mensagem que eu deixo você está na sua vida que Deus ou no que você acredite te deu por um motivo. Então, aproveite esse espaço de tempo que é por prazo indeterminado e do qual você não sabe qual é exatamente, e seja feliz. Escolha qual é o sonho que você tem para viver e vá viver esse sonho. Essa é a principal mensagem que eu posso deixar. E acho que é a maior riqueza que meu pai me deixou, eu estou transferindo para quem estiver assistindo a gente aqui. Muito bonito e de coração o recado que você passou. Então, achei muito legal como a sua trajetória ali começou tudo com um sonho. Então, e como isso foi crescendo, como a vida levou você a realizar isso. Então, como você ainda está lutando, como você quer fazer parte desse momento, eu acho muito legal. Até, inclusive, meus mais sinceros parabéns por toda a sua trajetória, do começo ao final. Ela é linda, ela é emocionante e inspiradora. Então, que você consiga também impactar cada vez mais pessoas, sejam mulheres, enfim, para o automobilismo ali, que você consiga receber mais conquistas, enfim, e que você tenha longos anos na carreira. Por favor. Obrigada, meninas. Obrigada mais uma vez pelo espaço.
pelo carinho e poder compartilhar e dividir com vocês esse trecho da minha vida, do qual tem tanta importância e que, sinceramente, eu espero que de alguma forma seja entregue para alguém, que isso possa servir de mola para que alguém vá buscar o seu sonho ou vá buscar o automobilismo que seja. E eu fico sempre à disposição. Então, meu Instagram, Piloto Fernando Aniceto, se quiserem chamar, estou sempre ali. Se é para trazer a bandeira do automobilismo e apoiar de alguma forma, só não tem dinheiro, gente. De resto, entusiasmo, vontade de dividir, contar a história, dar orientação, que é o que eu acabei não recebendo lá no começo, estou à disposição, tá bom? Um beijo para todo mundo. Novamente, Obrigada. muito obrigada, Fernanda. E as redes sociais da Fer vão estar aqui na descrição do vídeo, então vocês vão poder acompanhar um pouco mais sobre ela e também, como ela falou, ir lá na direct tirar algumas dúvidas com ela sempre que precisarem. Além disso, as redes sociais da Nitro também estão na descrição, vocês podem acompanhar tudo e receber as notificações para os próximos podcasts que a gente ainda vai ter. Bom, a gente vai encerrar por aqui hoje. Muito obrigada, Fê, novamente por participar e obrigada a todos que estão aí escutando um pouquinho sobre a história dela e acompanharam a gente hoje. Fiquem ligados para a próxima quarta no podcast e até lá. Tchau, tchau.